Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão número 33 do Colégio Naval. Prova feita em 2015 para a matrícula em 2016. O que acontece? A prova não faz uma separação clara entre as disciplinas. É simplesmente a parte de ciências. Mas para facilitar um foco maior nos estudos, eu vou separar as questões por matéria. Química, física, biologia, português, matemática, etc. Então eu vou fazendo uma playlist de um assunto, como esse assunto foi tratado ao longo de 8 edições da prova do Colégio Naval, e também colocarei playlist com cada edição. À medida que eu for fazendo as questões, eu vou colocar lá naquela playlist adequada, ok? A primeira coisa que eu relembro a vocês é que vocês não podem ficar assistindo solução. Vocês têm que pegar a prova, fazer a prova, depois conferir. Você tem que fazer com seus próprios recursos. As questões que você errar, deixar em branco ou chutar, não interessa se acertou ou errou, se chutou você não sabia, essas você vai ter que estudar. Neste endereço aqui, que você pode acessar através desse QR Code, eu irei colocando editais, provas, gabaritos, o material que você poderá fazer download para estudar. Vamos então para a questão. A questão é uma questão bem simples. Você para o vídeo, leia a questão, se você já não tiver lido na hora de fazer o seu simulado, e você vê que aqui está se falando dos isótopos e sua abundância. E esses aqui são os isótopos naturais, tá? São os que são encontrados naturalmente, tá? E detalhe, isótopo é uma palavra diferente de nuclídeo, tá? Isótopo é uma palavra que eu uso quando eu me refiro a dois ou mais nuclídeos para dizer que eles são isótopos. Ou seja, olha, como seria uma frase completa. Eu não posso falar, o isótopo 56 do ferro. Essa não é uma expressão correta. A expressão correta é o nuclídeo ferro 56. Da mesma forma que isótono significa que tem o mesmo número de nêutrons, isóbaro significa que dois ou mais nuclídeos têm a mesma massa atômica, isótopos significa que dois ou mais nuclídeos têm o mesmo número de prótons, ou seja, têm o mesmo número atômico. Então vamos lá. Aqui basicamente se pede apenas que você saiba quais são os conceitos, tá? Então a primeira, sempre faça o seguinte, sublinhe qual é o comando da questão. Ele está pedindo a correta. A maior parte das questões nos pede a opção correta. Uma ou outra pede a incorreta. E se nós ficarmos distraídos, a gente pode cometer um erro e marcar erradamente a questão. Então temos que sublinhar os comandos da questão para não cometer esse tipo de equívoco perigoso para quem está fazendo um concurso, tá? Então vamos marcar as corretas. A massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica. Aqui novamente o conceito. Você tem que saber que a tabela periódica não vai apresentar esses valores das massas atômicas de diversos nuclídeos. Ele vai apresentar uma média, e é uma média ponderada. Você vai ter que lembrar lá do que é média ponderada. Então perceba, como que está presente em maior percentual é o 56, então a massa atômica que estará lá registrada necessariamente tem que estar perto de 56, porque é o que existe em maior proporção. Portanto, não pode ser 58, essa aqui está falsa. Tá? Nesses isótopos, o número de prótons é constante? Olha, isso aqui é a definição de isótopo, né? Então, falou em isótopo, significa número de prótons ou número atômico constante. Então, essa aqui é verdadeira. E esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camada eletrônica. Já parou aí, falou de camada eletrônica? Esquece, porque os termos isótopo se referem ao núcleo. A quantidade de elétrons vai variar em função de ligações, de ionização. Então isso não interfere. O que determina um determinado nuclídeo como sendo um átomo do elemento X, Y ou Z é a quantidade de prótons. Então falou em elétrons, esquece. Isótopos não são definidos pelos seus elétrons. Portanto, a correta é apenas a 2. Aí você procura aqui a 2, vai ver que ela é a correta, aí você para com gabarito e você marcou a opção correta. Como essa questão é sobre o ferro,
né, eu coloquei aqui na abertura do vídeo uma imagem de um encouraçado, né? Os encouraçados são navios que não são mais produzidos, perderam sua função tática na guerra de hoje. Esse aqui é um da classe Iowa, mas foram os maiores navios de aço, né, que basicamente é feito de ferro, já construídos, com blindagens e canhões extremamente poderosos. Então, para representar o ferro através do aço, eu coloquei aqui um encouraçado da classe Iowa. Tá? Bom, mais uma coisa, botei também aqui algo que continua existindo em todos os navios, que é um elo com malhete de uma amarra, e a amarra serve para prender uma âncora, que em termos navais se chama de ferro. A gente fala sobre os ferros do navio. Em marinha não se fala das âncoras do navio. Bom, a energia nuclear ela é extremamente importante hoje em dia. Então, eu sugiro que se dediquem, vocês candidatos ao Colégio Naval, a conhecer melhor essa parte da física, né? Então, a energia nuclear é importantíssima para a exploração do espaço, porque é a única fonte de energia disponível de longa duração que se pode colocar em uma sonda ou um satélite. Importante para a energia que movimenta os países. É importante para a segurança através das armas nucleares. Infelizmente, o que impede alguém de ser atacado por armas nucleares é ter armas nucleares, né? Essa é a doutrina MAD, né? Que é uma doutrina que tem a mútua destruição assegurada. Então, através disso aqui, um país tem muito cuidado em pensar em atingir ou atacar outro que também tenha armas nucleares. E também sustentabilidade, porque é uma opção que funciona quando o sol não está brilhando e quando o vento para energia que não vai produzir CO2. Então, a energia nuclear ela é sustentável em relação ao aquecimento global. Eu vou colocar um link para um outro vídeo de Enem que fala sobre reatores de tório, que também é uma coisa muito importante. Quem vai fazer para a Marinha, eu acho que deve conhecer aquilo ali. E na Marinha brasileira em especial, a energia nuclear ela está focada na propulsão dos navios, em especial dos submarinos, e não na fabricação de armas nucleares. O assunto de energia nuclear e de átomos tanto é tratado dentro dos livros de física quanto de química, e a energia nuclear e o estudo do átomo é importantíssimo para o avanço dos estudos da física e da química, e também para a medicina nuclear. A energia nuclear tem diversos usos de primeiríssima importância, tá? Então não vamos ter preconceitos com a energia nuclear. Bom, aqui eu coloquei um pequeno extrato da Wikipédia que vocês vão poder ler, mas aqui eu estou mostrando que não estou falando por minha conta a respeito do uso indevido da palavra isótopo em lugar do uso correto da palavra nuclídeos. Então, por exemplo, eu não posso falar aqui que esse aqui é o isótopo carbono 13. Não. Eu vou dizer que esse aqui é o nuclídeo carbono 13. Vou dizer que esse aqui é o nuclídeo carbono 12. E quando eu for me referir aos dois, eu vou dizer, olha, o nuclídeo carbono 13 e carbono 12 são isótopos. Entendeu como é que é o uso correto da palavra? É uma palavra que se usa quando eu estou comparando nuclídeos diferentes. Okay? E não são apenas isótopos, isótonos, isóbaros que existe um pouco mais de classificação, que a título de curiosidade apenas está colocado aqui, porque isso não é ainda do nível do Colégio Naval. Tá? Isso aqui é algo que vai ser estudado no nível do ensino médio e superior. Okay? Vou fazer agora uma pequena parada para te mostrar uma tabela que está no site da Agência Internacional de Energia Nuclear. Tá? Então aqui você tem o acesso a uma tabela interativa, por isso que eu estou indo direto para o site, né? Não estou colocando uma imagem. Esse aqui é o endereço. Não vou colocar o QR Code porque isso não é para o ensino fundamental, apenas a nível de conhecimento. Essa tabela aqui, o que ela mostra? Vocês viram aqui um pouquinho antes na questão que se fala em 4 nuclídeos que são isótopos do ferro, mas não existem apenas esses.
Tá? Quando vocês quiserem ou necessitarem tirar uma dúvida, necessitarem saber quantos existem, vocês vão procurar esse site da Agência Internacional de Energia Nuclear, porque esses aqui são apenas os naturais, os estáveis, naturais e estáveis. Vocês vão ver aqui, ó, o ferro aqui, na horizontal todos são isótopos, na vertical todos são isótonos, ok? E outras informações que vão poder ver. Então aqui, ó, o ferro. Tem desde o ferro 45 até, vamos andar um pouquinho, aqui naquelas setinhas, até o ferro 75, mas perceba que vários são radioativos, não são estáveis. Os estáveis, vocês vão vê-los marcados em preto. Aqueles 4 estão aqui, ó, ferro 54, 56, 57, 58. São esses aqui, tá? Então, isso aqui é apenas um adendo para vocês conhecerem essa tabela da agência. E vocês podem só clicar e traduzir isso aqui para português, tá? Bom, assim sendo, encerramos a solução da questão e colocamos material adicional de curiosidade, de extensão, para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre isso. A bandeira eu sempre coloco ao final. Aqui eu vou colocar os cards, alguns links para playlists ou para outros vídeos e o botão de inscrição no canal. Ok? Lembrando que precisamos manter o círculo virtuoso do YouTube, que é quando você assiste o vídeo, curte, inscreve-se no canal, notificações você mantém ativadas e compartilha para os seus colegas. Ok? Lembrando, a bandeira ela não tem partido, ela é de todos nós desde 1889. Ok? Muito obrigado.